A Mônica milita no meio ufológico há muito tempo. Antes disso, no meio espiritualista. E de uns 5 anos para cá, 6 talvez, a Mônica despontou. Nós a descobrimos na revista UFO, nós a descobrimos nos eventos, nós a descobrimos com o seu talento, com a sua capacidade, com o seu conhecimento. E ela tem isso tudo em abundância. Em todas as circunstâncias em que nós precisamos de um artigo, um trabalho, uma palestra, Mônica esteve sempre na linha de frente, abordando os mais variados aspectos da ufologia. Hoje ela tem um tema fascinante para vocês. Eu quero mais uma vez uma salva de palmas para essas duas senhoras. Muito obrigado. Moniquinha. Aí. Posso tirar aqui? Bom, pessoal, para a gente, enquanto ele vai arrumando, quem não me conhece aqui, por favor, levanta a mão. Ó, então justifica que eu não caí na ufologia de paraquedas, né? A minha família é uma família de origem espírita, então, desde pequena a gente convive com fenômenos paranormais, é uma coisa usual para todos nós. E eu, infelizmente, eu tenho uma faculdade premonitiva forte, e mais ou menos um mês antes de eu perder um familiar, eu sempre sonho com ele desencarnando ou morrendo. Meu avô era o centro do meu universo, eu sonhei que ele iria falecer, ele realmente faleceu. E como nós tínhamos uma ligação muito forte, e eu fui criada pelos meus avós, logo depois que ele desencarnou, ele passou a me visitar à noite. Da mesma forma como ele fazia quando ele estava vivo, ele me contava história, cantava e tal. Uma noite ele falou para mim que ele não poderia mais vir, mas que um amiguinho dele viria para brincar comigo. Eu não lembro quanto tempo passou, eu sei que um dia eu tinha 5 anos, eu acordei com um ser branco, leitoso, com uma cabeça grande, ele era muito branco mesmo, mais branco lagartixa do que eu. Com olhos grandes, ele estava em posição de lótus, flutuando acima da minha cama. Aí, quando eu olhei para ele, ele falou, eu sou o amiguinho do seu avô. Branco, cabeçudo e amiguinho, para mim ele era o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Então eu não tive medo nenhum dele. E a partir daí eu passei a ter contatos com esse ser e com um Grey, que sempre era ele que me retirava da minha casa, de nome Zilok. Normalmente era esse e um outro, cujo nome eu não me lembro. Eu fui levada em corpo físico para a nave pouquíssimas vezes, graças a Deus, porque nesses momentos eu sentia dor, e fui em perispírito na maior parte das vezes. Então, a ufologia fez parte, e eu falava na minha família, né? Meus amiguinhos eram cinzentos, baixinhos, cabeçudos. Aí meus pais acharam que eu estava obsediada, me levaram para fazer tratamento na Federação Espírita. Eu fiquei lá em tratamento por obsessão um bom tempo, e eu estudava no colégio de freiras, e eu falava o que eu via. Aí um dia eu falei para a madre superiora que a criança que ela tinha abortado continuava com ela. A madre chamou meus pais para me darem um juízo, e a partir daí eu parei de falar, porque era mais conveniente não abrir a boca. Era bem melhor. Mas, não pode deixar. Mas, então, e eles desapareceram na minha adolescência, eles desapareceram da minha vida na minha adolescência e retornaram em 2003. Nós fazíamos evangelho, um grupo de amigos meus todo domingo na minha casa, e sempre um mentor vinha dar uma mensagem ao final do evangelho. Uma noite, o mentor era completamente diferente, porque em vez de falar amados, irmãos, filhos, ele falou pura e simplesmente, saudações, estamos aqui para realizar um trabalho, e vocês têm que se preparar mental e consciencialmente para esse trabalho, ponto. E todos nós vimos um ser longilíneo, com pele acinzentada, como se fosse a pele de um golfinho, de olhos oblíquos escuros. Todos nós estávamos em 19 ou 20 pessoas naquele dia. E, a partir daí, eles começaram a se manifestar dentro da entidade universalista que eu fundei há 20 anos atrás, que é a Casa do Consolador, até que um belo dia eu estou tomando banho, e a minha tia, que era dependente física, morava comigo, e a minha Beagle começou a uivar loucamente. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a minha tia enquanto eu tomava banho. Desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha e fui para o corredor. Quando eu saio no corredor, eu vejo um ser de mais ou menos uns 2,5 metros, feminino, de aparência muito delicada, que levantou a mão direita assim para mim, aí eu disse a frase da minha vida, abdução de toalha não. E ela disse que ela estava ali para estabelecer, cumprindo um projeto em que eles viriam para nos trazer uma forma de cura quântica
desde que nós aprendêssemos o porquê deles estarem aqui. Minha vida virou de cabeça para baixo, realmente eu tenho tido emoções muito grandes, mas o contato com estes seres é muito positivo, é muito bom. E graças a eles eu conheci essa turma maravilhosa da UFO, o Peti, o Geva, a Gilda, o Tony, todo mundo que nesses últimos 6 anos eu tenho conhecido através de congressos que a gente participa, de viagens que a gente faz pelo Brasil inteiro. E eu acho que num congresso deste peso e deste nível, levanta a mão quem não quer ter contato com um extraterrestre. Você não quer? Ah, bom. Mas todos nós estamos aqui porque nós queremos o contato, não é? Eu acho que nosso interesse não está mais na nave que tem mobilidade fantástica, no chão que é desenhado. Nós queremos saber quem são os engenheiros, os médicos, os biólogos, quem é que está por trás desta tecnologia. E a gente tem, óbvio, por que esse contato não acontece, não é? O espaço. A fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos. Quem é que não lembra de Jornada nas Estrelas? E o que o Kirk falava? Espaço, a fronteira final. Será que ela é a fronteira final ou é o ponto de partida para esta atual raça humana? Não é? Nessa placa de argila suméria, a gente vê claramente uma nave interplanetária, não vê? E isso é sumério. Nós sabemos que a evolução da raça humana, ela tem um salto quântico entre o Erectus, que é esse cidadão aqui, e o Sapiens. Nós não chamamos isso de elo perdido? Como é possível que uma raça que vinha se arrastando evolucionariamente, evoluindo, obviamente, nós temos comprovação arqueológica disso, dá um salto em tamanho de crânio, em massa encefálica, em postura ereta e em organização social e tecnológica, num curso de tempo extremamente curto para o rumo de desenvolvimento que nós estávamos tendo. O elo perdido que a ciência não prova e que nós, que acreditamos numa vida fora da Terra, temos, é que a nossa raça humana atual, o Homo sapiens sapiens e o nosso ancestral sapiens, houve uma manipulação genética neste ser erectus, que era o homem mais evoluído da época, criando um híbrido entre uma raça interplanetária e nós humanos, que possibilitou que nós chegássemos hoje nesta raça chamada Sapiens Sapiens, mas que ninguém aqui discorda que se a gente falasse burros, burros, também estaria de bom tamanho. Porque sabedoria é uma coisa que ainda nos escapa por completo. Mas, enfim, a nossa origem, esse elo perdido, para mim, claramente mostra uma intervenção genética, de engenharia genética, capacitando o Erectus a ser um corpo mental e fisiologicamente mais avançado, num espaço de tempo muito pequeno para o rumo da evolução na Terra. Então, a Gilda hoje de manhã falou dos híbridos, né? O Sapiens é um híbrido, o Sapiens Sapiens é um híbrido. Nós estamos indo para uma raça híbrida mais avançada, que é aquela que, felizmente para o planeta Terra, nos conduzirá de uma forma menos hostil e primitiva. Agora, todos nós sabemos que a presença destes seres no passado, ela está muito bem documentada em pinturas da Idade Medieval, né? Na Anunciação de Maria, em que uma nave faz a inseminação artificial de Maria, né? Outro quadro da Idade Média, em que nós temos mais um UFO retratado, agora na época, no final da Idade Média, já na Renascença, como temos pinturas rupestres na França, no Japão, na China, em outros países em que os homens da caverna desenham astronautas, onde nós temos uma bota de um astronauta que matou um coitado de um trilobite, que é um inseto que viveu há 500 milhões de anos atrás, uma bota naquela época, ou então aquele desenho rupestre japonês, que para mim é o melhor de todos. Tem um astronauta segurando um CD, um disquete, escondido, e um outro astronauta lá no fundo procurando por ele com uma arma na mão.
O homem primitivo não tinha condição de desenhar isso, não havia tecnologia nem referência para que isso fosse desenhado. E está lá numa caverna, esse desenho data de mais de 5.000 anos. Então, a existência e a presença dos extraterrestres na Terra é muito bem documentada, e a arqueofologia, embora a ciência oficial assim não a reconheça, é a prova mais forte, no meu entender, da presença ininterrupta dos extraterrestres neste planeta. O seu contato e o seu interrelacionamento com as diversas raças humanas que aqui já houveram. E por razões muito óbvias, jogadas no esquecimento. Então, eles estavam presentes no passado ensinando o futuro, como mostra essa placa na pirâmide onde foi encontrado o corpo de Tutancâmon, que nós temos ali helicóptero, um avião a jato, um submarino, né? Então, eles presentes no passado mostrando o futuro e ignorados no presente. Isso não existe. Então, por que a humanidade, que na Idade Média, na França, se cunhava uma moeda comemorativa por um UFO que cruzou Paris por volta de 1435, hoje, esse conhecimento da presença desses objetos voadores, que temos tecnologia hoje para entender que são voadores, por que isso veio ao acaso? Por que desapareceu? Por que isso é negado com tamanha veemência pelo mundo científico oficial? Será que é para proteger a população? Como dizem os militares, tudo que for feito que possa arriscar a ordem pública tem que ser evitado? Será que medo de forças superiores? Ou será que, pura e simplesmente, essa ocultação ocorre para que não se perca o poder das mãos que hoje o retém? Porque não há lógica em se negar o óbvio. E a vida extraterrestre é simplesmente óbvia. É óbvia para qualquer um de nós que está aqui e para bilhões de outros seres humanos, né? Será que essa classificação deste fenômeno ufológico é para nos manter no cabresto? Como seres que vivem por uma única vez, que vivem lutando para sobreviver e não para viver, que sonham de forma extremamente medíocre, mediana, limitando isso numa única passagem na escala física, na terceira dimensão. Então, as coisas transcendentais, as coisas maiores, as idealizações superiores, elas são secundárias. Porque a nossa humanidade, presentemente agora encarnada na terceira dimensão, ela é treinada desde o berço para sobreviver, para idealizar e ter seus sonhos no sentido de coisas materiais. O idealismo, mormente agora, nesta juventude, é um artigo em extinção. Aliás, o idealista é um dos animais em extinção, ele devia ser protegido pela Unesco e todas as instituições. Então, isso para mim é uma coisa muito séria, porque esse acobertamento é feito para nos manter alienados da vida real, da realidade extrafísica, que infelizmente ainda insistem em negar. O que a gente tem em relação aos extraterrestres? Quais são as mensagens subliminares que vêm para nós? Guerra dos Mundos, onde ETs são mostrados como agressores do nosso planeta. Vocês lembram de Guerra dos Mundos? Ou sinais, os desenhos das plantações que os ETs estavam simplesmente sinalizando para poder vir aqui e matar os humanos. Esse aí, não sei se você lembra do filme, mas o Mel Gibson cortou os dedos desse ET que estava preso num quartinho lá numa casa. E no esporo deles, eles tinham um gás venenoso, então ele vai inalar, vai jogar o gás venenoso no menininho, no filhinho do Mel Gibson no filme. Ou o remake do dia em que a Terra parou. Are you human? My body is. General Khan needs to see you in the briefing room. He says it's urgent. Aware of an impending attack on the planet Earth. I'll repeat the question. You would
Ou ainda, na minha opinião, o pior de todos. It is morning. You Um wake dia up. comum em que você acorda, You greet your loved ones. que você está com aqueles que You você grab ama, the morning que você vai paper. pegar o jornal da manhã. And although it seems like any ordinary E tudo day, parece simples e normal, it isn't. exceto For one extraordinary por uma razão reason. extraordinária. Independence Day, onde o presidente norte-americano, que também é herói de guerra e piloto, é um daqueles que salva o planeta Terra dos maus alienígenas. Vocês lembram? Veja, são mensagens subliminares que na última década se tornaram extremamente frequentes. Eu podia pôr mais uns 8 ou 9 filmes aí, é que eu tive que cortar por causa que o tempo é curto, em que a humanidade assiste em massa a estes filmes, é sempre o agressor e os Estados Unidos são sempre o salvador. Não é? Claro que existem exceções. Do mesmo Spielberg. O adorado ET. E.T. Home from... E.T. phone home. Ou aquele que para todos nós que amamos a ufologia talvez seja o maior marco. Quem que não se apaixonou pelo Contatos Imediatos, não é verdade? Então, gente, a quem interessa, por que interessa gerar o medo de forma de mensagem subliminar para toda uma humanidade? E por que estas mesmas instituições se preocupam tão fortemente em negar a verdade? Porque elas têm medo. Medo de perder o poder que eles têm sobre nós. Medo de perder o poder que nos mantém manietados a uma terceira dimensão, que é uma passagem não total, não única para todos nós que estamos neste planeta, que é um planeta tridimensional bastante complicado, né? Nós temos provas mais do que óbvias e fortes de que estes seres existem. Como essa nave fotografada pelo Petit, lá na Serra da Beleza, né, Petit? E tantas outras que foram mostradas em todos os congressos de ufologia, que sempre tem alguém mostrando alguma nave, alguma luzinha que voa no céu. Não é isso? Que todo mundo quer ver. Levanta a mão quem já viu uma nave. Sem ser medo, tem medo de ser feliz. Muito bem. Para vocês é óbvio que existe ou não? E aqueles que nunca viram estão aqui por quê? Porque sentem dentro de si de que isso é verdade. Porque seria um desperdício de massa e energia ter zilhões de sistemas solares e planetas inabitados. E só neste planetinha ter esta raça fantástica que somos nós. Não seria? É óbvio, isso é a lógica. Uma lógica que a própria ciência agora está se preocupando em, aos poucos, que eles não podem dizer do dia para a noite, né, Petit? Eles existem, fica feio. Então, eles estão criando possibilidades das pessoas começarem a entender para que eles façam um anúncio fatal qualquer dia desses. Existe vida fora da Terra. Nós temos provas destes seres, provas que eles querem comunicar-se conosco. E não apenas nos círculos das plantações, que são fantásticos, é um assunto fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o mecanismo extremamente complicado da mente da filosofia extraterrestre, da forma como eles se comunicam entre eles através de sinais, marcando territórios, dando mensagens óbvias, como eles estão nos ensinando a ver além da monodimensão, porque essas figuras no campo, elas são
obviamente, tridimensionais. Eles estão nos ensinando a projetar isso em computadores e ver dentro da tridimensionalidade uma outra explicação e até ensinando a fazer movimentos dessas figuras, induzindo claramente a gente a estudar a dimensão do tempo, que é uma quarta dimensão, não é? Provas como os casos de Hermine e Bianca, brasileiros abduzidos. Eu tive a oportunidade de ouvir a Bianca, graças ao Petit e lá em Curitiba, num congresso da NPU. Diga-se o que disser, ela realmente é uma contatada, ela foi abduzida, o que ela fala é sério. Eu vi o Caram perto dela enquanto ela falava, então você não pode negar o que você mesmo vê, né? A não ser que você já esteja num nível de alucinação total e absoluta. A Operação Prato, que é esse desenho aqui, um dos mais importantes casos da ufologia mundial, e o Brasil é prolixo, ele tem, graças a Deus, muitos casos muito bem documentados e estudados, e ainda que nós não tenhamos a totalidade do conhecimento da Operação Prato, nós vamos ter um dia, né, Petit? Com certeza. Gente, provas não existem. Quer dizer, provas existem aos montes. Agora, alguém já viu alguma foto de um ET? Falsas tem muitas. Mas alguém já viu alguma foto de um ET? Não. Existem relatos, e pouquíssimos relatos, né, Gilda e Petit, de pessoas que viram seres... Mas são poucos os relatos, não é? Agentes. É lógico que esses seres que fazem agroglifos, que abduzem, que criam essas naves, eles têm um interesse óbvio na nossa humanidade. É claro que tem. Se não tivessem, não estariam em contato conosco. Nós podemos dizer que no passado, muitos vieram aqui para piratear um planeta novo, sem dono, sem espécie dominante, para levar daqui riquezas minerais. A gente sabe disso. O Petit lá da Serra Beleza diz que eles mineram o rio, né, Petit? Aparentemente, eles tiravam energia, como a gente sabe que eles usam. Eles usam energia do ambiente, a energia escalar, porque as naves... Alguém já escutou ronco de nave? Não tem, elas se movem silenciosamente, elas usam uma energia do ambiente e elas se movem aqui dentro da nossa atmosfera por linhas de força chamadas linhas de lei, que o estudo da ortotenia está baseado nessas linhas, é um assunto muito interessante também. Então, é lógico, a pirataria já está no passado. Hoje, a presença desses seres aqui, ela está muito além do interesse puro e básico de necessidades físicas deles. Essa presença destes seres aqui na Terra agora tem um foco, na minha opinião, muito claro. É o próximo passo da atual humanidade. E uma preocupação com o estágio de desenvolvimento moral e tecnológico que a nossa humanidade tem. Porque nós crescemos tecnologicamente muito mais do que amadurecemos como seres. Nós somos seres hostis e primitivos. Ou não? Você acorda de manhã, bate o seu pé na borda da cama. Você não vai dizer obrigado, meu Deus, por ter acordado, vai? Você já começa num processo de mau humor, não começa? Se alguém te falar bom dia, você claramente pergunta bom dia por quê? Porque você já está de mau humor e o seu campo de energia tem o poder de contaminar quem está com você. Se forem pessoas que deixem assimilar aquele campo de energia menor, elas vão contaminar outras. Quando a televisão invade os nossos lares, o jornal, o rádio, essas músicas que hoje nós temos aí, elas levam para nós corrupção, violência, atos de ignorância, muito mais do que ações corretas, muito mais do que ações de caráter. Não é assim? Nós, hoje, se vocês todos tivessem que dizer assim, na opinião de vocês, a humanidade no seu total é boa ou é ruim? Hã? Ruim. Tá, a última aula que o Albert Einstein deu em Princeton, tinha aquele quadro enorme, botou um círculo no meio e perguntou para os alunos, o que é que vocês estão vendo? Uma bola, uma esfera, a nova teoria da relatividade é circular. Ele falou, tá, esse é o problema. Um quadro negro enorme, vocês só conseguem ver a bola branca que eu desenhei.
E é assim que nós somos. O total da humanidade não é ruim, não. O total da humanidade pode ser até inerte, e é, mas fundamentalmente não é ruim. Mas nós focamos nos ruins, porque isso baixa a nossa autoestima, nos induz a deixarmos as coisas correr, muito mais nós brasileiros que tivemos o certo de levar vantagem em tudo, e nós nos acostumamos com isso. Então, este tipo de pensamento e caráter que configura a massa crítica mental e emocional da nossa atual humanidade, nos coloca como um planeta de pequena evolução. Esta é uma realidade. Só que nós dominamos hoje a fissão atômica, nós dominamos o átomo. E dominando o átomo, nós somos capazes de criar armas e destruição em massa. Se estas armas forem disparadas, muitas, nós podemos tirar o planeta Terra do seu eixo. Se nós fizermos isso, nós alteramos a nossa órbita. Se nós alteramos a nossa órbita, nós influenciamos a órbita dos nossos vizinhos. Então, é óbvio que estes seres também estão preocupados com o que o primo lá de baixo, que não tem o juízo, pode fazer. Eles estão aqui para observar, porque eles não podem interferir, existe a não interferência, e nós não pedimos ajuda deles. Aí vocês podem dizer, mas eu peço sim, mas você não representa o planeta. Nós não representamos o planeta. E a maioria deste planeta não pede ajuda do lado bom da força, né? Então, eles estão preocupados, e a presença deles aqui mostra isso. Falando das abduções, e eu coloquei ali para mim os 3 maiores ícones, o John Mack, a Gilda Moura e o Bud Hopkins, pessoas que eu respeito, estudo, eu também trabalho com abduzidos de uma outra forma, diferente deles. Mas vamos analisar os abduzidos. Nós somos aqui todos amantes da ufologia, ufólogos, ufófilos, né? E existe um ceticismo geral até dentro da ufologia. Se uma pessoa ela se coloca, ela sofre uma abdução, mesmo dentro da ufologia existe um ceticismo quanto a esse fenômeno. Porque muitas pessoas são taxadas de induzidos pelo processo hipnótico, como eu já ouvi de muitos colegas da ufologia dizer, mas isso é o hipnotizador, é o que induz no processo a pessoa a pensar que foi abduzida. Ou isso foi um caso de abuso infantil e ela foi induzida a achar que foi abduzida. Então, esse ceticismo, que mesmo dentro do meio ufológico cerca ao abduzido, faz com que a sensação de isolamento que ele tem seja muito grande. E o abduzido tem uma séria. O desequilíbrio emocional do abduzido não é simples, né, Gilda, de ser tratado. Porque existe todo um processo de negação, de incompreensão, de solidão, de medo, que o cerca. Aquilo que não é conhecido assusta mais. Lá na Casa do Consolador, como nós trabalhamos com extraterrestres e todo mundo, quer dizer, as pessoas sabem, vão muitas pessoas lá em busca de uma explicação para o que elas sentem. Algumas não foram nunca abduzidas, outras foram. Algumas nunca foram abduzidas, mas creem que foram, né? Como isto não é pesquisado de uma forma sem o ceticismo, sem o preconceito, nós perdemos informações muito importantes sobre os abdutores. Porque, tirando esses 3, poucos são aqueles que estudam seriamente esse fenômeno, que se dedicam a estudá-lo na faceta científica e na faceta não científica, para nos trazerem respostas e direcionamentos a respeito destes casos. O John Mack dizia que existiam centenas de abduzidos. Eu acho que são milhões de abduzidos. Porque é muito mais fácil a gente compreender o fenômeno ufológico. Se você faz uma pesquisa, a maioria das pessoas acredita que existe vida de outro planeta, mas não se aprofunda e não quer se aprofundar por N razões, dizer até, né? Então, na minha opinião, deveria se estabelecer protocolos de pesquisa para que todos aqueles que se dispõem a trabalhar com essas pessoas, obedecendo a esse protocolo, pudessem trazer finalizações de pesquisas com um ganho para a comunidade ufológica internacional. Os contatados são pior ainda julgados.
porque os contatados são vistos como maluquinhos ou pessoas que querem aparecer ou que querem ganhar alguma coisa em cima disso. É lógico que existem casos de contatados sérios, eu não estou generalizando de modo algum. Mas, de forma geral, pelo que eu tenho visto nesses anos que eu estou mais ativa na ufologia, se uma pessoa se diz contatada, a primeira coisa que você vê é o nariz de quem está ouvindo distorcido. Existe um pé atrás, por causa de um monte de erros que contatados fizeram aí. Mas serão estes contatados pessoas especiais? Serão estes contatados pessoas que têm uma missão? Porque alguns são e outros não. Esses contatados, a missão deles será que é fundar uma seita de pessoas ufólatras para seguir todo mundo a mesma lei? Serão pessoas normais? Claro que são pessoas normais. Mas são pessoas relacionadas por passagens anteriores pela Terra ou fora dela com este processo atual de integração ou reintegração da humanidade à comunidade cósmica. Eles estão aqui para ter um papel muito importante. E existe um pré-requisito de DNA para que isto ocorra. Os extraterrestres dizem que o nosso DNA tem um som e uma cor específicos. Cada um de nós produz um som e uma cor específicos. Então, aqueles DNAs que estão dentro de uma frequência vibratória de onda, se esta frequência vibratória é a frequência vibratória de trabalho deles, são as pessoas que podem ser abduzidas e ou contatadas. Então, na verdade, é a nossa carga anterior, o nosso aprendizado anterior, a soma de tudo que nós somos, das diversas vidas que nós tivemos, que dá o nosso DNA, e ele é único no universo, igual ao nosso, pode ter similar, mas idêntico não, que coloca essas pessoas na condição de serem contatados. E qual será a missão dos contatados? Jesus. E qual será a missão dos contatados? O que eu faço agora aqui? Será que é apenas para serem objetos de pesquisa, os abduzidos? Será que o único interesse que os ETs têm é estudarem os nossos neurotransmissores que formam quimicamente as nossas emoções, ou verificar como funcionam os nossos hormônios, ou como é a nossa estrutura física? Será que a função destes contatados abduzidos é produzir material genético para gerar crianças híbridas, como no caso do Vila Boa, que essa ET teve um filho com ele? Ou será que a missão dos constatados é dizer assim, os ETs chegaram? Será que se reduz a isso a missão de um contatado abduzido? Eu acredito que não. Eu acredito que a missão dessas pessoas é ser exatamente a ponte, o elo de ligação, não a porta de entrada, não embaixadores, não porta-vozes, mas o elo de entrada, a ponte de comunicação entre estas civilizações mais evoluídas e a nossa presente civilização. Existe, infelizmente, hoje uma atitude reducionista que povoa a todos nós que estamos dentro da ufologia e fora dela, que diz assim, por exemplo, todos os ETs são bons. Não são, não. É só vocês verem as mutilações animais e vocês vão, obviamente, perceber que não existe bondade nenhuma nisso. Nós vivemos num universo bipolar. E dentro dessa bipolaridade, o bem e o mal existem em todas as criaturas. Mais numas, menos noutras, mas é uma energia que ele existe. Outro erro é dizer a evolução tecnológica é diretamente proporcional à evolução moral. Aqui na Terra a gente tem uma prova que isso é mentira. Nós temos os Estados Unidos, que é um país de alto desenvolvimento tecnológico, e uma evolução moral muito básica, muito pequena, né? Um erro, todo fenômeno ocorre na 3D, não ocorre. A maioria deste fenômeno é extrafísico. É claro que tem o fenômeno tridimensional, mundo de forma que a gente pega, mas a maior parte desse fenômeno não ocorre na fisicalidade, ocorre em dimensões diferentes. Tudo deve ser provado dentro das leis da matéria. Tá, matéria da onde? Do nosso conhecimento científico, que é extremamente restrito? Será que nós não temos que ampliar isso, como o general Uchoa fez lá atrás, o Gevair acabou de dizer, falando de coisas que hoje a gente começa a compreender? Nós não podemos nos limitar ao conhecimento que a ciência nos dá, porque a ciência nem reconhece que isso existe oficialmente. Não é assim?
E a ufolatria, que para mim é um dos piores problemas. Vocês acharem que os UFOs, os ETs são anjos, são salvadores, né? Um monte de gente agora, por causa da proximidade do dia 21 de dezembro, esse ano a gente só falou de transição planetária. Eles falam assim, a nave vai chegar? Eu falo, olha, se você está esperando a nave chegar, pega uma cadeira bem confortável, põe do seu lado um frigobar abastecido, porque se você não ABC para você ir ser salvo do que vai acontecer na Terra, esquece. Mesmo porque nada vai acontecer de catastrófico neste momento na Terra. Então, esse reducionismo dificulta, ao invés de auxiliar, a possibilidade da humanidade amadurecer como um todo para haver o contato em massa. Porque tudo isso nos faz ficar muito aquém da abertura de consciência necessária para que nós tenhamos o contato frequencial ou consciencial com estes irmãos de outros planetas. O que falta para o contato, então? Quase tudo. Porque a primeiro passo a gente já tem, a gente acredita que eles existem. Mas falta muito, falta maturidade. Falta nos despirmos de preconceitos. E, sobretudo, nos despirmos de orgulho. Porque, infelizmente, a maioria de nós se acha o dono da verdade. E enquanto nós não compreendermos que a verdade de cada um de nós é apenas uma pequenina fração da verdade absoluta, nós não somaremos. E quando a gente não soma, a gente não anda, a gente não evolui, não progride. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido com os extraterrestres, é que a única forma de uma raça evoluir é quando ela compartilha, quando ela permite que a verdade do outro, mesmo que seja diferente da tua, seja analisada de uma forma honesta, correta e desapaixonada. Então, por que nossa raça humana não está aberta para o contato? Primeiro, porque o medo predomina, né? E isso aí que eu vou contar para vocês aconteceu, pelo menos assim me contaram, eu não sei se é verdade ou não, mas aconteceu no local em que a pessoa que dirigia este grupo de ufólogos, de pessoas que gostam de ufologia, estava prometendo um contato tridimensional com ele. E isso é não sei exatamente o que foi feito, porque eu estou falando para vocês, eu não sei se dá para acreditar totalmente ou não, mas começou a se formar um ser. Gente, o único que ficou na sala desmaiou. E a porta era estreita. Eu estou falando sério. Eu estava dando uma palestra no Jordano Bruno, lá em São Paulo, do Dino Nascimento, e a Paula fica tirando fotografia, né, enquanto o palestrante está lá falando. Acabou minha palestra, ela falou para mim, olha o que eu fotografei do seu lado, era um grey. Eu falei, nossa, é o Zilok, né? E ela estava branca, entendeu? Uma pessoa que trabalha com ufologia. Se aparecesse um extraterrestre aqui agora, nesse momento, a maioria de vocês ia atravessar aquela porta fechada. Porque é o medo, ele é legal lá. Cá é perigoso. E isso é real. Eu passei com essa experiência com 189 pessoas do meu lado. Então, nós temos o medo, gente, é o instinto de sobrevivência. A gente tem medo. Entra um inseto diferente na sua casa, o que você faz? 1, você observa. 2, você deixa para lá. 3, você mata. É só uma das 3 coisas que acontece. Você não sabe o que aquele inseto é, ele pode ser agressivo, ele é diferente, você vai lá e pumba, dá uma sapatada no coitado. Isso é a nossa humanidade, é assim que nós somos hoje. Nós não sabemos quem somos, e nós não sabemos quem somos. E os extraterrestres colocam isso como uma base necessária. O autoconhecimento é essencial. Nós temos um contato com uma pleiadiana que se chama Sheliana, que foi aquele ser que apareceu na minha casa. E um dia nós estávamos conversando e eu falei, eu gostaria de ajudar no projeto de salvamento do meu planeta. Ela falou, cure-se. Eu falei, mas eu não estou doente, eu estou bem de saúde. Ela falou, cure-se. Eu falei, não, você não entendeu, eu não estou dizendo para você me ajudar a curar. Eu estou muito bem, eu quero ajudar a salvar a Terra. Ela falou, cure-se. Porque enquanto você tiver emoções doentes, você é doença para o seu planeta. E isso é uma realidade que nós não pensamos, que nós não assumimos e nós não admitimos. Se passasse um ET agora e pedisse um alistamento de voluntários para trabalhar com eles, para salvar o planeta, a maioria de nós ia assinar. Como eu espero que todos assinem a Carta de Foz do Iguaçu. Mas a maioria de nós ia assinar. Não é isso que eles estão buscando, é o autoconhecimento. Nós temos que saber quem somos para sermos úteis ao nosso planeta, sendo úteis a nós mesmos, úteis ao bem maior, úteis. Porque enquanto houver alguém em sofrimento na Terra, a Terra não transcende.
E nós não temos essa noção, nós não temos essa percepção. E é isso que nos mantém neste mundo que é um campo de concentração, onde há um predomínio absoluto da dor, que já não deveria estar havendo. Nós somos seres superficiais. Nós temos muito medo de analisar quem nós somos. Então a gente fica na superfície, na consciência. A maior parte do nosso id o id é inconsciente, a maior parte do nosso eu é inconsciente, porque nós temos medo de enfrentar quem nós somos, não é? E nós somos, infelizmente, hostis. Agora, se você fosse ter evoluído moralmente, estivesse assistindo a CNN, por exemplo, você ia querer entrar em contato com os humanos? Vendo a guerra da Síria, o flagelo dos animais, a fome na África, o desmatamento da Amazônia. Você é um ET de um planeta legal, onde lá todo mundo vive em fraternidade e harmonia, onde todo mundo é zen, e você está aqui em órbita da Terra, assistindo a CNN. Você se sente estimulado para entrar em contato com essa raça? Vocês se sentiriam? Qual de vocês aqui tem vontade de entrar numa favelados? Com a violência do crime organizado, não com o favelado, com o crime organizado. Qual que faz trabalho voluntário numa penitenciária ou numa FEBEM? É uma realidade muito ruim, é uma realidade muito dura, é uma realidade muito cruel para nós. Então nós nos afastamos desta realidade. Será que nós somos interessantes de sermos... Bom, uma esperança como nós. Estas civilizações que hoje são mais evoluídas do que nós, não apenas tecnológica, mas também moralmente, já passaram por um processo evolutivo similar ao nosso, nem todos, obviamente, mas um processo evolutivo similar ao nosso, onde nós saímos da imaturidade emocional para uma maturidade emocional progressiva. E essa maturidade emocional progressiva dá-se necessariamente quando nós quebramos o elo do egoísmo, da materialidade que nos mantém ainda restritos a uma superficialidade, a um imediatismo. E é preciso que nós compreendamos isso. Porque eles aprenderam que para superar as diferenças para poder sobreviver. Eles aprenderam a somar esforços, não julgando para poder sobreviver. E aprenderam a somar para poder crescer. Então, dos ETs com os quais eu tenho a felicidade de ter contato, e olha, existem ETs que não são nada bons, que a gente contata e sai correndo, porque esse contato, o telefone toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Tá? Muita gente pede, o que eu faço para entrar em contato com eles? Eu não sei, porque eu não entrei em contato com eles, foram eles que entraram comigo. E eu acho que isso é para todos os que são contatados. Primeiro, a que raça, eu estou correndo para acabar até antes, para não atrasar. A que raça, quer dizer, a que princípio moral nós estamos referindo? Eles não são todos humanoides. Alguns deles são insetos, são insetoides. Outros são reptilianos, outros são um aspecto felino. Será que nós estamos preparados para ver isso? Os greys não têm nada de humanos, eles têm cabeça e membros que se assemelham, mas eles não são humanoides. Só que nós estamos acostumados, porque é o ET mais conhecido. E a Gilda já me falou isso, que muita criança abduzida refere-se ao grey como se fosse um ajudante, um clone, alguém que intermedia. E eu sinto isso no Zilok, né? Que é aquele que vinha me buscar em casa. Ele me levava, mas não era ele que intervinha, era um humanoide. Era um grandão, não era o Zilok que intervinha. Ele era como se fosse o meu passaporte para ir e vir. Né? E nunca vi o Zilok sorrir como sorriu o ET ali no filme. Isso eu nunca sorri. Mas será que nós temos maturidade suficiente para estar de cara com insetóide, gente? Com formigão, com o louva-a-Deus? O medo, a nossa reação seria terrível, não seria? Eu tive, assim, não sei se sorte ou azar, eu vi um louva-a-Deus um gafanhoto, quer dizer, na minha frente. Eu berrei de susto, ele também berrou.
Porque ele deve ter achado que aquilo era uma saudação, sei lá. Mas é muito diferente, isso é diferente. Dá medo, dá frio na barriga, a perna fica bamba. E eu não estava em corpo físico, eu sabia que ele não estava no corpo físico, ele não podia atingir meu corpo. Eu sabia disso, e ainda assim eu tive medo, eu tive muito medo. Quando você vê um humanoide, é diferente, porque eles são bonitos. Beleza é uma questão relativa, né? O que é bonito aqui não é bonito no Japão, na África, então, mas eles são muito parecidos conosco, então não assusta. Mas será que se nós estivéssemos frente a frente com um reptiliano, nós teríamos o equilíbrio emocional necessário para buscar estabelecer com este ser um contato? E se nós estivéssemos frente a frente a um desse ser, como saber identificar se esse ser é do bem ou do mal? Se nós estamos presos num corpo que é um isolante energético batuta, porque nós todos sabemos, nós não somos este corpo é simplesmente uma roupa que nós usamos, e, no entanto, nós não vemos as outras dimensões, não ouvimos as outras dimensões e não sentimos. De vez em quando a gente sente, não é assim? Então, nós precisamos profundamente amadurecer em nós o além físico, o além 3D. Por isso que eu acho essencial para que a ufologia possa crescer e globalizar-se, não a nível de planeta, mas a nível de todas as pessoas, unir vertentes diferentes, com aceitação e humildade de todas as verdades. Eu acho que já passou a hora da gente investir maciçamente em ufologia para crianças e adolescentes. E ir em escolas e falar para elas das verdades evidenciais que nós temos sobre a Terra. Porque eu vejo na Casa do Consolador as crianças e os jovens, eles estão sedentos de conhecer isso, porque eles são disso. Para eles é um reviver. Então, para que nós possamos estar em contato com esses caras, com os bons, né? Pelo amor de Deus, com os maus a gente dispensa. Mas que nós tenhamos em contato com essas pessoas, necessariamente nós precisamos saber quem somos. E esta é a mensagem dos extraterrestres. Conheça a si mesmo em primeiro passo. O segundo passo é estar conosco e nos conhecer. Muito obrigada a todos.